E a gente já entra no nosso bloco final e tem as participações, mas inegavelmente, depois desse mergulho, né, não só histórico como diplomático, geopolítico, das relações que envolvem todas as tessituras para chegar nesse conflito, eu tenho mais dois pontos apenas com o senhor para a gente desdobrar. O primeiro é o papel do Brasil nisso tudo, né? A The Economist fez uma crítica contundente ao presidente Lula, salvo engano, na sexta-feira, né, dizendo que o presidente só parece estar preocupado com a escalada do conflito, só parece estar preocupado com o povo palestino, mas não está de fato, e que ele se ocupasse dos problemas de economia interna do Brasil. Né? Meio que deu uma doutrina, uma diretriz de como o presidente, como o padre deve rezar a missa, né? Como a gente costuma dizer. E a partir disso, doutor José, teve também manifestações do presidente Lula o tempo inteiro condenando o posicionamento de Israel a ponto de ser chamado de antissemita pela CONIP e também defendendo o direito de defesa do Irã a ponto de ter valorizado pelo embaixador do Irã a sensibilidade, né? Isso, de alguma maneira, pode ser usado, né? Eu quero primeiro perguntar para o senhor, e esses são os dois pontos, o papel do Brasil nesse embaraço e se isso pode ser usado como um argumento eleitoral, uma vez que as relações diplomáticas nem sempre foram tema de processos eleitorais, mas recentemente se tornaram pauta, né? A gente vê a bandeira de Israel, a gente vê isso como pauta, e se isso pode ser usado pela extrema-direita para tentar regimentar o seu séquito neopentecostal que se anexa a essa ideia de Israel, como vender o papel do presidente Lula, que também negou assinar, né? Ele passou a bola para o Alcolumbre para que assinasse o Dia de Amizade Brasil-Israel. Não, o presidente do Brasil sofre todas as consequências da postura correta, da postura corajosa que ele assumiu em relação à questão palestina. E uma coisa que me causa grande admiração, Tiago, é perceber que isso é nele perfeitamente sincero. É claro que o Itamaraty o informa. O Itamaraty lhe proporciona toda a informação necessária à formação da sua opinião sobre a questão palestina. Mas quando você vê Lula falar sobre o problema, você sente ali aquela consciência humana arrasada, totalmente desconcertada pela barbaridade que está acontecendo com uma cumplicidade. E o lobby cai em cima dele. O lobby é poderosíssimo, controla os governos estaduais em várias unidades da federação, controla a imprensa generalizadamente, a imprensa, a mainstream media, e o que me deixa penalizado é ver o presidente do Brasil sofrer as consequências dessa postura heróica. Não me parece improvável que, por obra dessa sua posição relativa à questão palestina, ele esteja sofrendo várias formas de boicote que comprometem até o bom andamento do seu governo. Vingam-se dele por conta das suas posições internacionais absolutamente corretas, vingam-se dele promovendo uma tentativa constante de desqualificação. E aproveitam-se, então, de crises internas para dizer que o presidente do Brasil não consegue ser nem uma liderança internacional, nem uma voz internacional ouvida, nem um governante exitoso no que tem a ver com a economia nacional e tudo mais. A meu ver, os defeitos de comportamento do governo atual são cosméticos. No essencial, o governo age conforme a sua proposta. Proposta essa que foi vitoriosa nas últimas eleições presidenciais. Trata-se aí de honrar o eleitorado. Trata-se aí, para o governante, de agir de acordo com aquilo que ele prometeu e em nome de cuja promessa ele foi eleito. Eu tenho medo disso, de que as coisas se revertam no ano que vem e de que nós voltemos a ver a rampa do Palácio do Planalto sendo subida por bandeiras israelenses e bandeiras americanas, como já aconteceu no passado. Não há nada mais vergonhoso do que isso. Na Avenida Paulista,
Essas bandeiras estrangeiras já são uma vergonha. Na rampa do Palácio do Planalto, isso é de levar qualquer patriota autêntico a deixar o país, em busca de se é que existe algum outro lugar decente lá fora. Maravilhoso. Professor, eu só vou pedir a sua atenção agora, nessa reta final, para os recados, e chegaram muitos, eu selecionei alguns aqui, mas tem muitos recados que chegaram, e aí eu encaminho o nosso papo aqui, que está maravilhoso. Eu, por mim, ficaria aqui mais umas boas horas, mas aí teria que começar a pagar hora-aula também, né? Aí fica complicado, professor Rizek. Olha só, o Marcelo Fábio Vita, parabéns, Francisco Rizek. A Janina Horta diz que essa fala merece um corte, toda entrevista, viu, Janine? Já estamos preparando. A Sandra Lodi, simplesmente perfeito. O Reinaldo Fernandes, faço suas as minhas palavras. O Moá Zacarias, sua indignação é a minha, sabe o senhor? Pano aqui também. A Valéria Maia Barcelos, brilhante explanação. O ministro Rizek, faça um corte, por favor. Teremos, Valéria, corte matéria. Excelente análise de Zanisiana aqui. Muito bom, Francisco Rizek, diz a Josefina Oliveira. Ainda participações do Moá Zacarias, que diz: satisfação ver a atuação sábia do ex-ministro Rizek. Sua indignação soma-se às de todos os justos diante de fatos óbvios de arbitrariedade patrocinadas pelo imperialismo e pela Europa ditas desenvolvidos. Dan Levi, brilhante a retórica do Dr. Rizek é algo notável. A Cecília Manso, lembrando que é o Colombre, sionista de primeira hora, está se apossando de um bom naco da região norte do Brasil. A Valéria Maia Barcelos, brilhante explanação do ministro Rizek, ela pede um corte também. Ainda participação em superchat do Mário Fernando. Francisco Rizek, palmas da Patrícia Ramos. Mais palmas aqui da Edith Oli ao senhor. O HFP pergunta, agora chegou uma pergunta aqui. Ministro, o Ministério das Relações Exteriores é ou não um puxadinho de Washington? Pergunta o HFP. Oi? Você quer que eu responda? Não, definitivamente. Se o Ministério das Relações Exteriores do Brasil é um puxadinho de Washington? Essa foi a pergunta. Nunca foi. Esse é um orgulho nosso. Nem nos períodos mais sombrios do governo militar, nem no romper dos anos 70, sob o general Garrastazu Médici. Em nenhum momento da história do Brasil, o Itamaraty, o Ministério Brasileiro das Relações Exteriores, foi um puxadinho de Washington. Não falarei de vizinhos nossos. Ficamos no Brasil. A independência, a correção do seu trabalho, do Ministério das Relações Exteriores, é algo que nos orgulha muito. Houve um brevíssimo hiato, que foram os primeiros meses do governo Bolsonaro, quando um diplomata de carreira de nome Ernesto Araújo assumiu aquela casa. Este, sim, era um puxadinho de Washington. Mas ele não conseguiu, no breve tempo em que chefiou a casa, ele não conseguiu fazer nada de lesivo ao interesse nacional. E logo em seguida, dentro do próprio governo Bolsonaro, ele foi mandado embora e substituído pelo chanceler Carlos França, que fez um boníssimo trabalho, digno de todos os seus antecessores ao longo da história. Enfim, se há uma coisa de que o autor da pergunta pode se orgulhar como brasileiro, é de não sermos, na Secretaria de Estado, que responde pelas relações exteriores do Brasil, um puxadinho de coisa alguma, e decididamente não um puxadinho de Washington. Menos ainda. Muito bom, professor.